meu nome é Heber, né? Eu venho de uma família do interior, divisa de Goiás com Minas, chama Paranaiguara. Fui criado lá, minha mocidade. O resto do tempo aqui em Goiânia. E desde criança nós fomos educados, doutrinados na Igreja Católica. Meu pai e minha mãe eram muito rigorosos nesse ponto aí. Desde menino já levando para a igreja e assim a gente já começou também a fazer viagens do interior para cá para participar dos eventos que tinha aqui em Trindade. Então posso dizer que praticamente quase a minha vida toda a gente participa aqui, está sempre presente, sempre assistindo as programações, as novenas, né? E Deus é conosco, né? Tanto que vou fazer alguns relatos aqui hoje que é uma alegria muito grande trazer isso para a população. Representa renovação, fé, entendeu? Alegria de estar presente, de confraternizar com os outros devotos, né? Então, participar de um evento desse é uma coisa maravilhosa. É uma coisa difícil de explicar, né? A sensação que nasce dentro da gente, é uma alegria muito grande. Eu acho que eu não tenho palavras para te descrever. Sei que é uma coisa que só pode ter sido mão de Deus mesmo, entendeu? Pra gente é uma felicidade muito grande, uma alegria, entendeu? Então, o que a gente sente é isso, né? É prazer de estar aqui, é muita alegria. Deus foi muito generoso conosco, eu e minha família. O mais recente aconteceu com a minha mãe, envolveu ela. Cheguei em casa, ela com fortes dores no peito e com indício de infarto, né? Eu já peguei o telefone, liguei para a secretária do cardiologista dela. Nesse momento começa a obra de Deus na cura dela. Que assim que eu liguei para a secretária para marcar um horário, ela falou assim: Heber, uma mulher acabou de desmarcar, você pode trazer sua mãe agora? Eu falei: posso. Entendeu? Fui com ela no médico, fez a consulta. O médico relatou um caso grave do coração e pediu os exames, né, para comprovar. Eu, com urgência, fui correr atrás desses exames. Ele pediu um específico em primeiro lugar, que é o do coração, né? Esse ele queria com extrema urgência. E assim eu fiz. Levei ela, fez os exames, peguei esse exame, levei lá para ele. Eu não quis esperar o dia do retorno, entreguei para a secretária dele, para ele dar uma olhada, assim que pudesse me dar um retorno. Quando foi à tarde, ele me retornou, me dando uma notícia muito ruim. Minha mãe estava com isquemia muito forte, que é o entupimento de uma carótida que abastece o coração, e que precisava fazer o tratamento com urgência. Então, para isso, precisava fazer novos exames, né, para determinar o tipo de tratamento que era para ser feito. De antemão, já falou que precisaria fazer o cateterismo. E isso nos preocupa muito, porque já tivemos membros da família que fez cateterismo e passou muito mal. Eu já fiquei preocupado com essa situação. Quando foi mais tarde um pouco, ele tornou a me ligar. Falou: Heber, deixa o problema da isquemia para um lado, vamos tentar resolver um outro problema que surgiu aqui nos exames dela, que é um pouco mais grave. Aí eu perdi o chão. Falei: o que pode ser mais grave do que isso? Foi detectado nela uma pancreatite e um problema na tireoide, um caroço que deu na tireoide. Pediu novos exames, entendeu? Pediu para mim ter muita calma, realizar esses exames. Nessa noite, eu passei a noite acordado em oração, pedindo ao Divino Pai Eterno, né, que nos socorresse, que nos desse cura, livramento, né? E como sempre Ele nos atendeu, parece que veio aquela paz do coração, sabendo que eu ia ser atendido mais uma vez. E assim, quando foi na semana seguinte, nós fizemos os exames
para determinar o tipo de tratamento. Nesse período, eu abri a internet para resolver um trabalho meu lá, dei de cara com a página que ensinava um remédio caseiro para desentupir a veia do coração. Aquilo apareceu do nada, aquela tela lá. E eu corri atrás daquela orientação, comprei 3 remédios caseiros, que são raízes, né? E dei para ela tomar nessa semana que ela estava fazendo os exames. Ela fez os exames, catei o resultado, levei no médico. E ele se limitou em fazer uma pausa de silêncio e virar para mim e falou: sua mãe não tem nada. As veias da sua mãe não tem nada entupido. Tá parecendo veia de moça de 16 anos. Não tem mais caroço na tireoide, o caroço desapareceu. E a pancreatite dela também não existe, é só uma manchinha no pâncreas que com remédio cura. E eu coçou a cabeça, como se fosse uma coisa que, assim, sem entender para nós humanos, né? Mas aí foi feita a obra de Deus. Nesse momento aí, você me perguntou qual que é a sensação de vir aqui na Romaria, aqui em Trindade. Eu te falo que foi a mesma que eu senti nesse momento aí, de ter recebido essa graça. Com ela, há 5, 6 anos atrás, foi diagnosticado um mieloma múltiplo. Aconteceu a mesma coisa. No segundo exame, para determinar o tratamento, não tinha mieloma. Ficou numa gamopatia que só veio regredindo até sumir. E nisso, são as duas coisas envolvendo minha mãe, entendeu? Agora são muitas histórias, irmão, muitas histórias. Em todos os casos que eu recorri, ele me atendeu, em todos eles. E olha, são coisas fortes, viu? Porque o médico, para ficar sem palavras, para não saber explicar, falou: será que foi um exame que saiu errado? Será que eu que interpretei errado? Será que aconteceu? Como eu te disse, são muitas histórias. Uma, às vezes me vem a lembrança, outras não. Mas eu vou resumir esse caso aí te dizendo o seguinte: Deus me livrou da morte muitas vezes, me tirou de uma vida de pecados, converteu a minha alma, me deu orientação, conversão. É por isso que eu estou sentado nessa cadeira aqui hoje, conversando contigo. A minha vida é uma obra de Deus. Inclusive, eu até te falo que a pessoa que fala que a religião, ler uma Bíblia, conhecer a palavra de Deus, não muda um homem, está enganado. Muda. A pessoa muda. E aí então que falam que você muda pela paz ou muda pela dor, né? E você aprende, Deus te dá a orientação, te dá o caminho para você mudar, para você fazer essa mudança tranquilamente. Basta a pessoa querer. E no mundo hoje que tem muitas vaidades humanas, é a fraqueza, onde o inimigo achou, né, para pegar o ser humano e não deixar ele seguir um caminho correto. Né? Mas Deus está aí, a Bíblia está aí. Só não toma esse caminho, só não vive essa vida quem não quer. Mas eu posso te falar com toda certeza, hoje eu sou uma pessoa muito feliz, muito realizada. Coisa que eu não era antigamente. Eu tinha depressão, tinha síndrome do pânico, tinha um monte de problema. Entendeu? E uma coisa vai resolvendo a outra. Hoje eu posso dizer para você que eu estou preparado para aliviar o sofrimento do meu irmão, do próximo. Entendeu? Passei por um processo espiritual muito grande, graças a Deus. E me sinto hoje, até mesmo porque, por causa da minha história de vida, você entendeu? Preparado para poder não deixar um irmão que está com o mesmo problema que eu passei, passar por todo o sofrimento que eu passei. Aliviar um pouco da carga dele. Irmãos, Deus pede tão pouco,
para fazer, para trazer para nós uma vida plena, uma vida cheia de glória. O que Ele pede em troca é só que você ande corretamente, obedeça aos 10 mandamentos, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa misericordiosa, entendeu? Entre várias coisas que está lá no livro, a palavra de Deus ensina. E é muito pouco que Ele dá para nós, muito pouco. Ele pede em troca. Então, o ser humano tem que aprender isso, é procurar Deus, é vir à igreja participar, entendeu? Ver que do lado dele pode estar uma pessoa que está com um problema pior que o dele, para ele não ficar sofrendo com dó de si mesmo. Se ele olhar para os lados, tem problema pior, entendeu? Tem casos piores. E às vezes, até se ele esquecer um pouco do seu problema e começar a ajudar os outros, o dele também é sanado. Entendeu? Que ele para de pensar nisso e Deus automaticamente já está retribuindo o que ele está fazendo. Então, pessoal, procura a igreja, procura Divino Pai Eterno. Está aqui uma pessoa que recebeu muitas graças, uma pessoa que foi conduzido, irmão, conduzido, entendeu? Deus agiu tão fortemente na minha vida que eu não tinha como sair para lá, nem para a direita nem para a esquerda, entendeu? Meu caminho tinha que ser reto, né? E apesar de ter muita gente que leva esse assunto assim numa questão muito vaga, entendeu? Às vezes fala até o nome de Deus, mas assim, sem substância, né? Eu digo que mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai entender a importância de Deus na vida da gente, entendeu? Vai entender. E toda aquela inconstância num caminho correto, ele conserta-se automaticamente. Basta a pessoa querer, a pessoa tem que escolher viver bem, viver com Deus. Meu nome é Lucair Cândido da Silva, sou aposentada e eu sou devoto muito de Divino Pai Eterno. Todas promessas que eu faço com o Divino Pai Eterno sou recebida. Eu recebi a benção do meu filho que nasceu de prematuro, né? 6 meses e meio, que o médico falou que nem eu nem ele não ia ter vida. Eu olhei para cima, olhei e falei assim, Divino Pai Eterno, eu quero a tua bênção, estou entregue nas tuas mãos e ele também. Então eu quero a cura pelo meu filho, que vai nascer com infecção, eu estou com infecção, então que ele vai nascer de 6 meses e meio, então ele está entregue em tuas mãos, nós dois. E eu vou levar o nome dele de Divino. Inclusive ele tem um nome divino, por causa da promessa. Então eu recebi essa graça muito, 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 e recebo graça. Recebi uma graça do outro neto meu de 15 anos, que ele tinha alergia alimentar, né? E ele não podia comer qualquer coisa, nós não comíamos as coisas perto dele para ele não ficar com vontade. E eu peguei com o Divino Pai Eterno, Divino Pai Eterno, cura meu neto. Ele não está podendo comer nada. Nada, nem arroz ele não está podendo comer. Cura ele, Divino Pai Eterno. Eu sou muito seu devoto. Aí eu recebi a bênção. Antes de 1 ano, ele voltou a comer de tudo. Graças a Deus, Divino Pai Eterno me abençoou bem não foi nem 1 ano. Então hoje ele está com 15 anos, está um homão já. Então agora ele come de tudo. A única coisa que ele não pode é paçoca e camarão. Esse aí não teve jeito, mas Deus sabe, né? E Divino Pai Eterno curou meu filho, né? De todas, que ele tinha muito problema, de prematuro, né? Sempre dá problema. Então ele foi curado.
ele tinha rinite alérgica, ele tinha várias coisas. Aí eu conversei com o Divino Pai Eterno, cura meu filho, toda enfermidade que ele tem. E recebi a benção, e eu sou muito devoto do Divino Pai Eterno, graças a Deus. Está aqui a prova ali, que aquilo ali é tudo na minha vida, né? E Nossa Senhora também. Então, eu estou aqui agradecendo a Deus pela vida do meu filho, né? Que hoje ele está com 43 anos. E é um filho tanto para mim, eu chamo até de gordinho. Aí, então, eu agradeço muito o Divino Pai Eterno pela bênção que ele derrama na minha vida. E todo ano eu estou lá em Trindade, na festa, vou lá cumprir minhas promessas que eu faço, né? E recebo a bênção. Aí eu engravidei dele, eu fazia para Natal aqui em Goiânia. Aí meu esposo virou um trem para me mudar para Santa Helena, eu mudei para Santa Helena de Goiás. Então lá é muito atrasado, né? Então eu estava fazendo para Natal aqui, todo mês eu vinha. Então era para me ganhar ele em novembro, eu ganhei ele em setembro. Aí eu passei mal na terça, na quarta, na quinta que eu fui no médico, fui no postinho. Aí só passou um remédio para segurar. Aí minha cunhada, não, tá errado. Vamos lá no Hospital Santa Lúcia. Chegou no Hospital Santa Lúcia, tinha que ter guia, a guia do SUDES para me atender. Minha cunhada falou, vocês vão atender ela sem guia. Aí atendeu eu, né? Atendeu, aí ele falou que eu não tinha vida, nem ele, porque foi na terça-feira que eu passei mal, na quinta que eu fui. Então eu já estava preto por dentro, eu já estava com infecção, ele também, entende? Aí o médico falou, chamou minha cunhada e falou, né? Aí eu lá deitado na cama, falei, vai nascer perfeito, sadio. Se ele tiver com infecção mesmo, igual o médico falou, ele vai ser sarado, ele não vai nascer com infecção. Realmente, ele nasceu perfeito, sadio, só que nasceu desse tamanhozinho. É pititica. Aí eu punha ele aqui dentro do seio, aqui, enrolava no algodão, punha aqui dentro, lavava vazia, limpava a casa assim com ele aqui dentro, porque não tinha estufa naquela época, entende? Então eu tive que levar ele desse jeito assim. Mas tá um homão, eu queria que vocês vissem ele, tanto que ele é bonito. Ele é lindo, é aquele lá, ó, que tá com a esposa dele lá. E é bonito, meu filho. Mas ele eu vou te falar, inteligente. Ele é muito inteligente. Aí eu fiz essa promessa que eu ia pôr o nome dele de Divino, né? Realmente, ele tem, chama Leonderson Divino. Aí eu fiz essa promessa. Só que eu nunca tive uma testemunha, para dar uma testemunha da graça que eu recebi, né, dele. Mas agora, Divino Pai Eterno, chegou o momento agora de eu agradecer ele, a bênção que ele derramou na minha vida, da minha vida e do meu filho, né? Primeiramente, eu fui nele primeiro, para depois eu vim em mim. Então, realmente, ele não nasceu com infecção. O Divino Pai Eterno limpou a infecção dele todinho e de mim também, entende? Mas eu sou muito feliz pelos meus 2 filhos que eu tenho. Por muito tempo. Já sou devota de Divino Pai Eterno. Na Rádio Difusora. Não estou falando para você que eu sou dentro da Rádio Difusora. É, da Rádio Difusora. E nós vai direto em Trindade, né, lá nos pés de Divino Pai Eterno. Todo ano eu cumpro minhas promessas que eu faço pelos meus netos. E eu recebo a benção. E eu fico muito feliz de receber minha bênção com o Divino Pai Eterno. Tem meu filho, né, esse, e minha filha também é devota. Ela vai a pé daqui lá, foi carregando a menina dela na festa, Trindade, ela foi cumprir a promessa que ela fez com a menina dela. Entende? Foi levar daqui lá a pé, põe no carrinho, põe no braço, mas ela chegou. Aí tem meu primeiro neto, né, que eu amo muito, que é o filho da Kelly. É o Mateus, que é o filho do meu filho, né? E eu amo muito ele. Quando ele nasceu, eu falei assim, ó, Divino Pai Eterno, você também olha por ele. Ele está entregue nas tuas mãos. Cuida dele. Entrega tudo na mão do Divino Pai Eterno e receba a bênção.
Ai, Romaria é tudo na minha vida. Só que eu queria ir, mas como que eu vou? Mas eu vou, esse ano eu quero ver se eu vou. Eu vou ver se eu vou, entende? Porque eu arranjei uma dor no joelho, mas graças a Deus, deu pôr água para benzer no pé de Divino Pai Eterno, estou passando, já estou bem, graças a Deus, não está doendo, que eu estou fazendo tratamento aqui com o Divino Pai Eterno para mim ir. Meus filhos vai todo ano. O Leão Anderson vai 3 vezes na semana. Aí eu levo meus netos na missa. No último dia, eu ia no último dia, mas como eu levo eles, é muito cheio, né? Aí eu vou na quinta ou na sexta, aí eu levo eles. Eles amam, eles gostam demais. Aí o outro fala assim, vovó, vamos lá nos pés de Divino Pai Eterno? Eu falei, vamos. Aí nós vai tudo nos pés de Divino Pai Eterno receber a benção. Achei bonito a senhora falar que a sua filha também seguiu na devoção e fez uma promessa assim como a senhora, né, para a filha dela. Foi, porque ela não podia arranjar filha. Ela não poderia ter filha. É, só a outra, né? Mas como ela engravidou, aí ela fez uma promessa dela ir, porque a bexiga dela furou, ela teve que usar sonda, mas o médico falou que ela não pode arranjar mais não. É só esses mesmo e pronto, né? Aí ela fez uma promessa, aí ela levou a Maria Cecília, a menininha dela mais nova agora é Maria Cecília, e a outra é Maria Gabriela. É. E o mais velho é João Pedro. E o outro do meio é Davi Lucas. Quem fazer uma promessa de Divino Pai Eterno recebe a benção, vai em frente, porque Divino Pai Eterno é milagroso. Que eu recebo as bênçãos direto, eu recebo as bênçãos dele e agradeço a Deus por mais de esse dia que eu recebi a bênção. Divino Pai Eterno é bom. Vai em frente, porque ele faz os milagres. Já põe lá, assiste a missa, a novena, tudo aqui na televisão também. Não perco não, minha filha. Divino Pai Eterno é meu coração, tá aqui, ó. Eu amo muito ele, entende? Sou devota demais de Divino Pai Eterno. Então, é televisão, é rádio. Meu rádio fica lá e parei com a minha cama. Hoje eu liguei, era 3 horas da madrugada. Assisti tudinho. Porque tem de Divino Pai Eterno lá também, né? Eu assisto também. Igual o Claudino falava assim, Luceir, você é devoto mesmo de Divino Pai Eterno. Eu falei, sou devoto de Divino Pai Eterno. Que eu ia lá no estúdio da Rádio Difusora, né? Aí eu falei assim, tô vendo que você é devoto mesmo. Eu falei, sou, ixi, sou demais, sim. E eu sou muito feliz, falar para ele. Meu filho é um milagre de Divino Pai Eterno. A benção que eu recebi dele. Muito obrigada, Divino Pai Eterno, pela benção que você derramou na vida do meu filho. Oi, meu nome é Isabela Luzia Rodrigues, eu trabalho aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. A minha função aqui, eu sou coordenadora do Departamento de Turismo Receptivo do Santuário e um pouquinho da minha história, né, em relação à fé ao Pai Eterno. Na verdade, já vem desde antes de eu nascer dentro da minha família, dos meus avós maternos. Os meus avós se casaram na Igreja Matriz do Divino Pai Eterno, né? A celebração foi conduzida pelo Padre Pelágio. E a minha mãe sempre foi uma pessoa de muita fé, principalmente ao Pai Eterno. Durante a minha gestação, né, que ela estava grávida de mim, a minha mãe caiu de um banco e aí ela precisou tomar um medicamento para que a gravidez conduzisse até o final. E aí, pela intercessão do Pai Eterno, hoje eu estou aqui. Mas eu venho falar um pouquinho mais sobre o meu milagre, né? Que é a minha filha, Ana Júlia. Hoje ela tem 4 anos e no ano de 2022, assim que no início do ano, em janeiro, no dia 2 de janeiro, Ana Júlia estava com 5 meses e eu acordei com ela, aquele bebezinho, queimando em febre. Uma febre muito alta, que não passava, era 40 graus, e levei ela ao hospital. E ali, ao fazer os exames, né, veio o choque. Ela estava com dengue.
E por ser um bebê e eu só amamentava ela, as plaquetas dela caíram drasticamente, assim, foi muito rápido. A plaqueta normal era de 250 mil a 300 mil e chegou a 60 mil. E nesse tempo também que ela estava no hospital, a minha mãe, ela estava em casa, né, em um período paliativo, com um câncer terminal no cérebro, que já estava ali no pulmão, né? E aí eu me vi ali sem chão e não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu ficava com minha mãe, porque eram os últimos momentos de vida dela, ou eu colocava todas as forças que eu ainda tinha na minha filha, na Ana Júlia. E aí, dentro do hospital, com a Ana Júlia internada e as plaquetas dela só caindo, o médico pegou na minha mão e disse, olha, mãezinha, você vai ter que escolher, ou você salva a sua filha, ou você fica lá com sua mãe, você tem que fazer uma escolha. E no ápice, né, que a Ana Júlia estava ali muito ruim no hospital, e eles precisavam coletar o sangue dela e não encontravam veias para coletar esse sangue. E a Ana Júlia também precisava de ela fazer hidratação via soro venoso. E aí foi aí que entrou o desespero, porque chegaram os enfermeiros e começaram a furar ela, aquele bebê tão pequenininho, furaram as duas mãos, furaram, né, os bracinhos dela, o pezinho, e não encontrava, não conseguia, porque ela estava muito debilitada, muito fraca devido à dengue. E aí naquele momento, né, de desespero, eu sabendo que a minha mãe já estava de partida, mas que eu não queria perder minha filha, ali no meio do hospital, eu ajoelhei ao chão e disse, meu divino Pai eterno, eu entrego na sua mão a minha filha, porque só você pode salvar ela. Eu sei que a minha mãe já está nos seus braços e eu sei que o Senhor tem feito de melhor, mas a minha filha é sua e o meu coração não aguenta perder minha mãe e perder minha filha. Salva ela. E aí eu digo que foi um milagre do Pai. Eles cogitaram de levar ela para puncionar a veia na jugular, mas ela estava muito fraca e poderia não sobreviver. Foi então que apareceu uma enfermeira, que eu digo que foi o anjo, que o Pai Eterno enviou. E aí essa enfermeira chegou e olhou a minha filha e falou para mim, eu posso raspar a cabecinha dela? E eu falei, pode. E ela encontrou uma única veia atrás da orelha da Ana Júlia. Então ela raspou o cabelinho e ali ela conseguiu puncionar aquela veia, só que eu precisava ficar segurando ela no meu braço, aqui no meu braço esquerdo, e ela não podia se movimentar, porque senão perderia aquela veia. E o médico falou, e as plaquetas dela só diminuindo. A plaqueta dela chegou a 50 mil e o médico falou, olha, ela vai tomar essa hidratação e nós vamos repetir o exame. Se abaixar mais um pouco, ela vai para UTI, porque ela estava muito fraca, né? A dengue, eu falo que é uma doença que é preciso repouso e hidratação. Quando o adulto pega, a gente consegue cuidar, mas é muito delicado. Imagina um bebê de 5 meses que não fala, chora, né? E eu olhava dentro dos olhos da minha filha e eu chorava, porque eu sentia ela passar para mim assim, mamãe, me ajuda, né? E foi então que conseguiu puncionar a veia, colocou o soro, a hidratação. E aí eu, mais uma vez, falei assim, Pai, segura minha mão. E a minha filha é sua, e agora sou eu e você. E eu fiz uma promessa, naquele momento, que eu estava entregando a vida da minha filha ao Pai Eterno. E durante 12 horas eu segurei a Ana Júlia nesse braço, amamentando ela e segurando. E as enfermeiras do hospital vinham, trocavam a fralda dela, me davam um suco para tomar. Eu fiquei 12 horas sem comer. Porque todas as minhas forças, as minhas energias estavam em salvar a minha filha e fazendo oração para que o Pai Eterno tirasse ela daquele momento, daquele sofrimento. E aí passou-se as 12 horas, os médicos retornaram
e falaram, nós vamos colher o sangue para ver como estão as plaquetas delas, para saber como que a gente vai conduzir daqui para frente. E nisso, era um sábado, no dia 8 de janeiro. Então, quando eles foram retirar o sangue, eles retiraram do bracinho e já pegou, que é um bom sinal que ela estava hidratada. E aí retirou o sangue, levou para os exames e eu precisava esperar 3 horas para que ficasse pronto. E aí passou-se essas 3 horas, eles retornaram. E o médico, sem entender, ele falou assim, você tem muita fé, né? Eu vi você aqui o tempo todo ajoelhada, rezando. E eu até pedi para refazer o exame. Milagrosamente, 12 horas depois, as plaquetas da Ana Júlia, que estava 50 mil, foi para 180 mil. E naquele momento ela recebeu alta e a gente foi para casa. Então eu falo que ela é o meu maior milagre do Pai Eterno. Eu tenho 2 filhas, eu tenho uma filha mais velha, a Mariana, tem 7 anos, que também assim, foi sempre o sonho, né, de ser mãe. Então, todas as 2 são batizadas aqui em Trindade, são batizadas lá na Igreja Matriz, mas a Ana Júlia, ela é realmente filha do Pai, porque ele tirou ela ali da morte, né, da dengue, que ela estava tão grave, e passou-se 2 dias depois que ela recebeu alta, a gente voltou ao hospital para refazer os exames e ela já estava completamente curada. Eu fui criada dentro da Igreja Católica, né? Minha família é sempre muito católica, a devoção do Pai Eterno vem desde o berço. E para minhas filhas eu ensino isso muito a elas, né? Desde que elas nasceram. Então a gente tem os momentos de oração antes de dormir. Na nossa casa tem a imagem do Pai Eterno, elas já sabem. E eu falo para elas sobre esse amor do Pai para com todos nós, né? E eu sempre ensino elas a seguir por esse caminho. E eu falo para elas, se vocês estiverem tristes com alguma coisa, se quiserem ganhar, peçam para o Pai Eterno, sempre façam essa oração. E eu ensino muito a elas a isso, para serem boas pessoas, boas mulheres, né? Crescerem nesse ambiente de fé. Aos finais de semana estamos sempre aqui dentro do santuário, né? Eu sempre que posso trago elas também, quando não posso, a TV Pai Eterno está sempre lá dentro de casa, sempre nos principais programas. Elas já reconhecem todos também, ela fala, mãe, olha lá o Divino Pai Eterno, olha lá o Padre Marco Aurélio, olha o Padre Bosco. Então, esse ambiente está muito inserido dentro de toda a minha família, né? E assim eu conduzo as minhas filhas. Elas vieram já na Romaria também, dentro de carrinho, e eu empurrando elas no carrinho. E assim a gente segue com essa tradição, né, que veio lá dos meus avós, os pais da minha mãe, a minha mãe também, que eu falo que ela era a maior devota do Pai Eterno que eu já conheci, foi ela, e as minhas filhas. A minha mãe, ela faleceu 1 semana depois que a Ana Júlia ganhou alta, né, do hospital. Mas ela cumpriu a missão dela, e o milagre do Pai Eterno foi esse, né, na minha vida. Além dele curar minha filha, eu ainda pude ficar o resto dos dias da minha mãe aqui na Terra com ela. Então, toda a minha vida é baseada nessa fé que eu tenho a Ele. Eu entrego tudo, o meu trabalho, minha família, minhas filhas, a minha vida está sempre nas mãos dele. A gente, quando vai pedir, a gente sempre faz a consagração ao Pai Eterno, mas a minha mãe me ensinou e assim eu ensino para as minhas filhas. A gente fala com Ele o que vem do nosso coração. Então a gente começa, meu Divino Pai Eterno, que o Senhor abençoe a nossa casa, a nossa família, que nos dê alimento, não nos deixe faltar nada, que nos conceda saúde, que aumente nossa fé, nos livre do mal e nos afaste dos inimigos. É sempre essa a nossa oração. Meu nome é Warita Mendonça da Silva, nasci em Anicuns, né? E com 10 anos de idade eu fui morar no Mato Grosso, em Confresa, depois mudei para Pedro Juan e agora, em 2025, eu retornei novamente para o Goiás, aqui para Trindade. Eu cresci, né, com a minha família, com 10 anos que eu me mudei daqui, mas eu era bem pequena, 8, 7 anos mais ou menos. A minha família já vinha de carro de boi e, assim, meus pais nunca vieram, mas eu cresci com a minha família com essa devoção ao Divino Pai Eterno, recebendo as graças, né? Para mim, assim, representa uma caminhada
de fé, de entrega, esperança, renovação. Esse ano passado foi o primeiro ano que eu participei, né? Participei, mas era muito criança. Sim, e aí esse ano nós fomos na caminhada lá do Padre Pelágio até a igreja, participamos da missa. E antes de vir para cá eu pensava que essa caminhada, não consigo, porque eu nunca caminhei, né? Mas Divino Pai Eterno vai renovando tanto as forças, quando a gente pensa assim, eu não tenho mais força, eu não consigo mais. Aí ele vem e levanta e você segue. Mas é uma renovação. Eu me formei no Paraguai e para a gente trabalhar no Brasil, a gente precisa passar na prova do Revalida. E aí eu tinha feito a prova e aí tinha faltado muito pouco ponto para mim ser aprovada. E aí eu não sabia o que eu fazia da vida mais. E aí eu tenho minha tia Osana, que ela é o esteio nosso de fé da nossa família, de devoção, ela e meu tio Joaquim. E aí minha tia, não, eu já estava assim, antes de fazer a prova, eu estava tão sem esperança, eu nem tinha feito ainda, mas a minha tia, não, nós vamos pegar com o Pai Eterno e vai dar certo. E aí eu falei, meu Deus, não conseguia nem dormir direito, nem comia direito, muito preocupada. E assim, diante da tempestade que você passa na sua vida, a sua fé fica tão fraquejada, mas a minha tia, minha família, né, me levantou. Não, vamos levantar e vamos pedir, entregar ao Divino Pai Eterno, que ele vai fazer o milagre. Fiz a prova dia 14 e dia 15 de dezembro de 2024, no dia 16, aí nós estávamos com um primo, nós fomos daqui à igreja para assistir à missa. E aí, nosso priminho tinha nascido com 31 semanas e estava na UTI. E meu primo, ele fazia o 3º ano e tinha ficado de recuperação. E eu precisava do milagre da minha aprovação. E aí, primeiro veio o milagre, nós logo recebemos, dia 16, dia 20 saiu o resultado do meu primo Vinícius, que é o neto da minha tia Osana. E aí ele foi aprovado. Graças a Deus, ele passou. Quando foi início de janeiro, foi o Arthur, que é o filho da minha tia Eni, o neto, ele saiu da UTI, graças a Deus, está super bem, só por milagre. E dia 19 de março, eu tive o meu milagre, né? E aí eu não conseguia, eu estava tão fraca que eu não conseguia pensar que eu poderia ser aprovada. E eu não tinha medo até de abrir o sistema. E aí minha tia, não, vai dar certo, vai dar certo. E nós pegando com o Divino Pai Eterno, e na pé, domingo assistindo a missa. Ixi, foi mais. Aí quando eu vi que eu tinha sido aprovada, eu chorei tanto. E eu já tinha prometido para o Divino Pai Eterno que assim que eu tivesse o resultado, eu ia entregar o meu jaleco lá na igreja, na Sala dos Milagres. E aí, quando eu tive, eu escrevi a cartinha e eu entreguei o meu jaleco, que eu fiz a prova. Que graças a Deus, só agradecer a Deus, ao Divino Pai Eterno, pelo meu milagre, que para mim foi tremendo. E, meu Deus, agradeço a Deus, Divino Pai Eterno, todos os dias. Levo o terço na minha bolsinha com meu esteto, eu sou médica. E agradeço a Deus, Divino Pai Eterno, demais. E levo sempre o meu tercinho, sempre. E a imagenzinha do Divino Pai Eterno comigo, porque eu sei que ele vai me acompanhar em todos os plantões, a cada vida, tipo, cada paciente que passar por mim. Só agradecer. O meu conselho é que, por mais que tenha, né, tá passando por alguma dificuldade, tenha fé, ajoelha, pede a Deus, Divino Pai Eterno, e pode ter certeza que ele faz o impossível acontecer, o extraordinário. Nesse momento, assim, diante de alguma prova, alguma dificuldade, a gente não vê luz no fim do túnel. Mas, de repente, tudo muda. E Deus, Divino Pai Eterno, abre portas que Ele faz o impossível. E eu sou prova viva disso. Que o impossível, o milagre, ele vem. É só pedir. E ter fé e joelho no chão.